Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6, 7, 8 e 9, que diz assim: contudo falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que desaparece, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, em sabedoria oculta, o qual Deus predestinou antes dos séculos para a vossa glória, o qual nenhum desses príncipes desse mundo conheceu, porque se tivesse conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, são os que Deus tem preparado para os que os amam. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa palavra, desde do versículo 6 até o versículo 9, nós temos várias revelações nessa palavra. Aqui, Paulo vai nos dizer assim que Deus envia o seu Espírito para revelar a sabedoria, mas para quem? Para aqueles que já alcançaram maturidade. Quer dizer, muitas das vezes o Senhor ele não dá, às vezes nem para mim nem para você algo a mais, porque não alcançamos ainda a maturidade. Porque muitas vezes a gente almeja um cargo na igreja lá e você ora e o Senhor não confirma nada, Deus também não confirma nada para o pastor, porque ele não vê maturidade em nós. Porque se ele colocar na nossa mão e a gente começar a passar luta, a gente vai abandonar. E o Senhor não se agrada daquele que abandona a luta. Então é assim Paulo está nos dizendo, porque essa sabedoria é uma sabedoria espiritual das coisas espirituais. Se o Senhor te dá um dom, aleluia, Jesus, você vai saber administrar esse dom para o reino de Deus? Ou será que você vai começar a administrar esse dom para a tua glória? Querer se exaltar que Deus te usou para cura, Deus te usou para revelação. Paulo recebeu um espinho na carne para que ele não se exaltasse na revelação que ele teve quando ele foi no terceiro céu. Então, irmãos, nós precisamos de maturidade espiritual para poder fazermos a obra. Porque a palavra vai dizer também que o construtor, ele para edificar a sua obra, ele teve que calcular tudo para fazer a sua casa. Ele teve que calcular desde o fundamento até o teto para ver se ele ia construir essa casa. E a casa no mundo espiritual significa a nossa vida. Em revelações de sonho, casa significa a nossa vida. Por isso que o Senhor deu essa interpretação de casa. Para que você venha construir, aleluia Jesus, a tua vida espiritual e ter cargos na igreja, você precisa estar alicerçado na rocha que é Cristo. Aí você sim consegue levantar sua casa espiritual e sua casa espiritual não vai cair. Porque vão dizer, mas ele não se preparou, ele não calculou tudo quanto que ele teria que gastar para poder fazer essa casa e deixou a casa pela metade? Ou até aqueles mesmos que vão apontar com o dedo e vão dizer assim, ué, mas não é servo? Por que abandonou a obra? Por que não concluiu a obra? Aleluia, Jesus. Então é isso que Paulo está nos dizendo nesse dia de hoje. Porque nós falamos, irmãos, não é de uma sabedoria terrena.
Nós falamos de uma sabedoria espiritual, aquela em que o servo coloca a mão e o doente é curado. Aquele servo que ele fala e o demônio vai embora. Aleluia, Jesus. Porque os fariseus, eles não conseguiam entender isso. Até questionavam a Jesus no sábado, mas não é lícito curar no sábado. Aí Jesus dizia assim: seus hipócritas, se um bicho de vocês caísse no buraco, se o bicho caísse no sábado, vocês não iam lá socorrer, vocês iam deixar ele morrer lá? Então, imagina então que eu não iria salvar então uma filha de Abraão, da descendência de Abraão, aleluia, Jesus. O que é mais importante, um ser humano ou um animal? Sendo que um animal, se cair no buraco, vocês vão lá correndo lá e vão resgatar ele. Imagine uma filha de Abraão que está doente há anos aqui, possuída por demônios, enfermidades. Eu não iria curar mesmo que fosse sábado? Então eles não entendiam isso porque eles viviam na lei, eles viviam na carne. Aleluia, Jesus. Até porque o Senhor fala que o sábado não foi feito para nós, para ser dedicado, aleluia, Jesus, ao homem, para que fizesse obras, para que ajudasse o próximo, aleluia, Jesus. E aí o Senhor vai dizer que como eles não conheceram nada, então eles não tinham discernimento espiritual, só vinham pelo lado carnal, eles crucificaram então o nosso Senhor Jesus Cristo, acusando ele de que ele não era o Salvador, porque não tinham a visão espiritual dos ensinos tão simples que o Senhor nos passa, e da forma tão humilde que Jesus apareceu. Em tudo, se a gente buscar, irmãos, lá desde o princípio, a descendência de Jesus, a gente vê que foi pessoas falhas, tinha cananeias na descendência de Jesus, teve prostitutas, que foi a prostituta Raabe, que se eu não me engano foi bisavó de Davi. Então, irmãos, a gente vê assim que Jesus veio de uma forma diferente para confundir mesmo, confundir os fariseus. Até eles falaram: mas da onde que ele veio? Ele veio de Nazaré. E o apóstolo disse bem assim, se eu não me engano foi Felipe que disse, mas não, Natanael, mas de Nazaré nunca se ouviu falar que viria algum profeta de lá. Então o Senhor veio mesmo para confundir, aleluia, Jesus, a mente dos fariseus, para que eles não entendessem, porque o Senhor sabia que eles não iam crer, e não creem até hoje, aleluia, Jesus. Mas nós que cremos, aleluia, Jesus, o Senhor tem preparado para mim e para você a mansão celeste, algo tão tremendo, maravilhoso, lindo, celestial, que nenhum dos olhos humanos ainda contemplou. Aleluia, Jesus. Creio sim que deve ter algum irmão ou irmã que foi arrebatado, mas muitos a gente sabe que não é verdade, são testemunhos que não são verdade, mas creio que alguns foram sim, assim como Paulo foi, e que viram uma parte somente, um pouquinho só da glória de Deus ali, aleluia, Jesus, porque a palavra vai dizer que o olho do homem não viu, aleluia, Jesus, nem viu, nem ouviu,
nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E nós temos que ver também, irmãos, que Deus tem ricas bênçãos para nós aqui nessa terra. O Senhor não preparou ricas bênçãos para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Jó. Eram homens ricos aqui nessa terra. Então, aleluia Jesus, o Senhor tem prosperidade, sim, para mim e para você, aleluia Jesus. Só que Ele quer que a gente seja obediente à palavra dEle, que a gente venha cumprir os mandamentos, os estatutos, as leis e viver na palavra e fazer a vontade dEle e não desistir da obra que Ele colocou. Se você já é maduro na tua fé, se o Senhor te colocou numa obra, então não desista dessa obra. O Senhor sempre vai estar contigo. Às vezes Ele pode estar calado, até mesmo para te provar, aleluia Jesus. Para quê? Para te dar uma recompensa maior ainda, para te levantar para um cargo maior, te dar uma bênção espiritual e uma bênção material também. Porque nada no mundo espiritual é em vão, nada. Se você passa por luta, passa por prova, você pode saber que você vai receber uma recompensa do Senhor. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.